Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à aula sobre geometria molecular. Vamos dar continuidade, vamos iniciar agora a parte 2 da nossa aula. Paramos aqui no método AXE, que vimos que é um método bastante interessante para agrupar moléculas que possuem mesma geometria e mesmo arranjo eletrônico. Vimos, por exemplo, que a água se agrupava aqui nas moléculas AX2E2, isto é, em torno do átomo central temos dois átomos ligados e dois pares eletrônicos não ligantes. E vimos que a situação da água é semelhante à molécula do ácido sulfídrico. Tranquilo? Vamos lá. Dando continuidade, quando nós temos duas zonas de repulsão, quando temos número estérico 2, ou seja, duas zonas de repulsão. Temos aqui a configuração AX2, isto é, em torno do átomo central temos dois átomos ligados, nessa conformação aqui. Nesse tipo de configuração, nós vamos ter sempre ângulos de 180 graus entre estas ligações. Exemplos de moléculas que se encaixam nessa configuração: gás carbônico, CSO, ácido cianídrico, dióxido de silício e por aí vai. Para esta molécula, para esta conformação aqui, para esta configuração, nós temos um arranjo eletrônico linear e uma geometria molecular também linear, visto que nós não temos pares eletrônicos livres, todos os pares eletrônicos são ligantes, então temos que o arranjo eletrônico sempre será igual à geometria molecular. Número estérico 3, ou seja, 3 zonas de repulsão. Configuração AX3, isto é, 3 átomos ligados em torno de um átomo central. Os ângulos dessa configuração serão ângulos de 120 graus. É o maior ângulo possível que nós podemos ter quando temos 3 ligantes no átomo central sem pares eletrônicos. Exemplos de moléculas que possuem essa configuração é o BCl3, o trióxido de enxofre e o BF3. Temos para ela um arranjo eletrônico trigonal plano e uma geometria também trigonal plana. Lembrando, sempre quando nós temos que os pares eletrônicos de uma molécula ligantes e nós não temos pares eletrônicos não ligantes, ou seja, quando nós não temos elétrons livres, a geometria molecular é igual ao arranjo eletrônico. Ainda no número estérico 3, nas 3 zonas de repulsão, podemos ter outra configuração, que é AX2E1. Ou seja, 2 átomos ligados ao átomo central e um par eletrônico. Bem, nessa configuração, nós não teremos ângulos exatamente iguais a 120 graus. Como eu falo aqui, nesse tipo de configuração, o ângulo aproximado de 120 graus entre as ligações garante menor repulsão eletrostática estérica. Mas esse ângulo aqui será um ângulo menor do que 120 graus. Será um ângulo menor do que 120 graus, porque o par eletrônico livre ele exercerá maior força ao repelir
os outros pares eletrônicos ligantes. Então, o par eletrônico livre, ele exerce com maior força uma repulsão nos pares eletrônicos ligantes. Como consequência, a angulação aqui fica menor, porque devido a essa maior repulsão aqui, essas duas ligações ficam mais anguladas, o ângulo tende a diminuir. Bem, para esses casos teremos um arranjo eletrônico trigonal plano e uma geometria molecular angular, visto que nós vamos contar apenas com os pares eletrônicos ligantes para a molécula. E aí vamos chegar nessa geometria aqui, que é a mesma geometria molecular da água, por exemplo. Aqui eu explico o porquê que o ângulo aqui é aproximadamente 120 graus. Exatamente por isso o efeito da repulsão do par eletrônico sobre os pares eletrônicos ligantes, visto que estes elétrons aqui não participam de ligação, eles vão agir com mais força repelindo os pares eletrônicos ligantes. Número estérico 4. Configuração AX4, ou seja, nenhum par eletrônico livre e 4 átomos ligados ao átomo central. Para esse tipo de configuração, vamos ter que o arranjo eletrônico e a geometria molecular serão iguais, serão idênticos. A geometria e o arranjo eletrônico são tetraédricos. Vimos o exemplo do início do slide como metano, um exemplo clássico para a geometria tetraédrica, mas temos também, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico. Também irá apresentar essas 4 zonas de repulsão. Os ângulos de ligação, como nós falamos anteriormente, ficam em 109,5 graus. Ainda no número estérico 4, na configuração AX3E, ou seja, temos 4 zonas de repulsão, sendo 3 zonas pares eletrônicos ligados e um par eletrônico não ligante. Já deu para perceber que o ângulo das ligações ficará aproximadamente em torno de 109,5, mas este valor aqui será tido apenas como referência para os ângulos de ligação, porque aqui já nós não temos mais um tetraedro perfeito, visto que, como nós já sabemos, os elétrons não ligantes exercem maior força de repulsão. Vamos ter que eles vão forçar as outras ligações a se angularem. Então, um exemplo dessa configuração é a molécula de amônia. Nós temos 3 átomos ligados ao átomo central e um par eletrônico livre. Para essa geometria aqui, nós vamos dar o nome de uma geometria piramidal. Se vocês prestarem um pouco de atenção nessa geometria aqui, irão perceber que ela se assemelha a uma pirâmide, como eu estou tentando desenhar aqui, mas eu não estou conseguindo muito êxito. Eu espero que vocês usem de vossa imaginação. Olha aqui, os ângulos da ligação
das ligações nitrogênio e hidrogênio ficam em 107,8 graus. É um ângulo próximo a 109, mas não é 109,5, que seriam os ângulos do tetraedro perfeito. Ainda no número estérico 4, vamos ter a configuração AX2E2. Vocês lembram que essa configuração aqui é a configuração eletrônica da água. Vamos ter um arranjo eletrônico tetraédrico, porém uma geometria angular. Adicionando mais uma zona de repulsão, né, tendo 5 zonas de repulsão, nós vamos começar aqui com a configuração AX5. Vamos ver o que acontece. Nessa configuração, nós vamos ter ângulos de ligações que terão valores de 90 e 120 graus. Para localizarmos os grupos, as zonas de repulsão, nesse tipo de configuração, vamos ter que nomear as ligações. Né? Vamos chamar as ligações que ficam aqui no eixo Y, vamos chamá-la de ligações axiais. São as ligações axiais. E as que ficam na linha horizontal, né, perpendicular às ligações axiais, vamos chamar de ligações equatoriais. Os ângulos de ligação entre as ligações axiais e equatoriais são ângulos de 90 graus. E os ângulos entre as ligações equatoriais e equatoriais serão ângulos de 120 graus. Para esse caso, nós vamos ter aqui um arranjo eletrônico bipiramidal trigonal, ou simplesmente bipirâmide de base triangular, e a geometria será a mesma do arranjo eletrônico, visto que nós não temos pares eletrônicos não ligantes. Essa imagem aqui, né, deixa um pouco mais claro por que nós chamamos bipirâmide de base triangular. Vamos imaginar que são duas pirâmides aqui, e essa linha que eu desenho agora seria a base da pirâmide, e eu tenho aqui uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Este aqui é um lado da pirâmide, este aqui é o outro lado, e o terceiro lado está aqui atrás. São três faces da pirâmide, uma base e três faces. Mesma coisa para a pirâmide de baixo, logo bipirâmide de base triangular. Ainda no número estérico 5, vamos ter a configuração AX4E. Seria a mesma coisa daqui da bipirâmide trigonal, mas vamos tirar um par eletrônico, ligante, né, e vamos colocar elétrons livres no seu lugar. Né? Exemplo, o tetrafluoreto de enxofre. Nessa molécula vamos ter aqui um par eletrônico livre. Percebo aqui que eu vou ter essa geometria aqui, que eu vou dar o nome de geometria molecular de gangorra. Geometria molecular de gangorra. O arranjo eletrônico permanece o mesmo, bipiramidal de base triangular, porém, né, quando eu tiro uma ligação e coloco um par eletrônico, eu vou ter a geometria molecular de gangorra. Percebam como isso aqui se parece com uma gangorra. Aqui está a base da gangorra, e aqui ficariam os assentos, né, de uma gangorra de parquinho. Tudo isso porque os químicos, eles são seres de imaginação muito fértil, né? Então isso aqui
se assemelha a uma gangorra. Olha aqui a base da gangorra. Aqui ficaria tipo o átomo central. E aqui são os assentos da gangorra. Né? Logo, geometria molecular de gangorra. Ainda no número estérico 5, nós vamos agora tirar mais uma ligação e colocar um par eletrônico livre. Colocando mais um par eletrônico livre, nós vamos ter aqui como por exemplo aqui o trifluoreto de cloro. Vamos ter uma geometria que aqui faltou um pouco de criatividade para os químicos. Veja que aqui fica uma geometria em T, logo geometria molecular em T. E o arranjo eletrônico permanece o mesmo. Perceba que aqui nós podemos tirar outra conclusão interessante. Perceba que os pares eletrônicos aqui estão distantes uns dos outros com um ângulo aproximado de 120 graus. 120, um pouco acima de 120 graus. Vamos tomar como referência 120 graus. Isso não é aleatório. Os pares eletrônicos ficam aqui, nessa região aqui, nos eixos equatoriais, porque aqui eles irão apresentar os ângulos, uma distância deles de um pouco acima de 120 graus, que é uma coisa que eles não teriam se um estivesse no axial e o outro no equatorial. Imaginem aqui um par eletrônico e aqui um par eletrônico. Eu teria aqui um ângulo entre eles de 90 graus, que seria um ângulo menor do que se ambos estivessem aqui nos eixos equatoriais. Então, como os elétrons repelem mais, são zonas de repulsão mais forte, nada mais justo que eles estejam nos eixos equatoriais. Então, para finalizar aqui, geometria molecular em formato de T. Ainda com 5 zonas de repulsão, vamos aqui para a configuração AX2E3. Dois átomos ligados ao átomo central. E veja o que acontece. Como nós vimos no slide anterior, os pares eletrônicos vão preferir ficar nos eixos equatoriais, porque aqui entre eles vamos ter ângulos de 120 graus. Eles não iriam optar por ficar um par eletrônico no eixo equatorial e outro no axial, porque eu teria 90, criaria aí uma força de repulsão que iria atrapalhar a estabilidade da molécula. E aí o que me sobra aqui da geometria é uma geometria linear. Então eu tenho um arranjo eletrônico bipiramidal, porém a minha geometria é uma geometria linear. Continuando agora para o número estérico 6. Vamos para o caso mais simples, onde eu não tenho pares eletrônicos livres, AX6. Essa geometria aqui é bastante comum no estudo de complexos químicos, dentro da química, do estudo da química de coordenação. Um exemplo aqui é o hexamino cobre. Esse complexo aqui, onde eu vou ter o íon cobre aqui, ligado via ligações de coordenação com 6 aminas. E para cá
eu vou ter uma geometria molecular que será igual ao arranjo eletrônico, e eu vou ter uma geometria molecular octaédrica, ou simplesmente bipiramidal de base quadrada. Mais uma vez, forçando a imaginação de vocês. Olha aqui, imaginem isso aqui sendo a base da pirâmide. E aí eu teria aqui, né, a base da pirâmide, desenhei agora. Eu teria aqui, ó, vamos formar aqui as faces. O desenho não ficou muito bom, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu tenho aqui, ó, uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, né? Geometria bipiramidal de base quadrada ou geometria molecular octaédrica. Tirando um par eletrônico, melhor, desculpem, tirando uma ligação e colocando um par eletrônico aqui, né? Eu vou ter uma geometria piramidal de base quadrada. Perceba que saiu o bipiramidal. Não tenho mais duas pirâmides. Tenho apenas uma pirâmide, logo piramidal de base quadrada. Exemplo, né, o BrF5, o pentafluoreto de bromo. Tirando mais uma ligação e colocando outro par eletrônico. Nesse caso aqui, com 6 zonas de repulsão, os elétrons irão preferir ficar nos eixos axiais, porque aqui a distância entre eles é de 180 graus. O desenho ficou um pouco feio, mas aqui a distância entre os dois pares eletrônicos é uma distância de 180 graus. É importante que os elétrons, que os pares eletrônicos não ligantes fiquem o mais afastados possíveis uns dos outros. Existem outras configurações, né, mas eu vou parar por aqui. Depois podemos ter uma aula sobre essas outras configurações, mas nós não vamos focar nisso aí. Vamos para cá, né? Vamos resumir isso aqui é uma coisa importante, só por aqui, né? O caso dos radicais, né? O caso dos radicais. Os radicais, né, são espécies químicas de camada aberta que possuem elétrons desemparelhados em sua estrutura. E esse elétron desemparelhado será visto como uma zona de repulsão. Claro que, né, apenas um elétron desemparelhado, no lugar de um par eletrônico, esse único elétron exercerá uma força de repulsão, porém será uma força menor do que se fosse um par eletrônico, mas mesmo assim ainda é uma zona de repulsão. Então, analisando como, por exemplo, esse radical aqui, eu tenho 1, 2, 3 zonas de repulsão, e sendo que eu tenho apenas 2 átomos ligados ao átomo central, eu tenho 3 zonas de repulsão, vou ter um arranjo eletrônico trigonal plano e uma geometria angular. Então, resumindo o que nós vimos sobre os números estéricos e as configurações, quando eu tenho 2 zonas de repulsão, eu tenho um arranjo eletrônico linear. E aí eu vou ter aqui, na configuração AX2, ainda a geometria linear.
Quando eu tenho o AXE, ou seja, tiro um átomo daqui, ponho um par eletrônico, a geometria ainda irá permanecer linear. Entramos naquele caso que eu falei, que uma espécie química que tem apenas dois núcleos sempre será linear. Três zonas de repulsão. Uma espécie química que possui três zonas de repulsão irá possuir sempre um arranjo eletrônico trigonal plano. Quando não há elétrons livres, a geometria também será trigonal plana. Com um par eletrônico livre, eu vou ter a geometria angular. Quatro zonas de repulsão, né? Com quatro zonas de repulsão, eu vou ter aqui a geometria tetraédrica, né? Quatro zonas de repulsão, sempre vou ter um arranjo eletrônico tetraédrico, né? Quando eu tenho AX4, vou manter a geometria tetraédrica. O AX3E, vou ter a geometria piramidal, que é o caso do tricloreto de fósforo e da amônia também. E aqui e quando eu tiro um átomo ligado ao átomo central e coloco um par eletrônico, eu vou ter uma geometria angular. Caso aqui, ó, por exemplo, o sulfeto de hidrogênio. Ok? Quando nós estamos avaliando moléculas que contêm carbono, em especial as moléculas orgânicas, nós temos as seguintes geometrias. Um carbono sp3, fazendo apenas ligações simples, eu vou ter uma geometria sempre tetraédrica. Percebam aqui, ó, no etano, eu tenho um tetraedro aqui e outro tetraedro aqui. Com carbono sp2, isto é, formando uma ligação dupla, eu vou ter aqui agora três zonas de repulsão. Eu vou ter, olhem para cá, né? Vou ter aqui uma zona, outra zona e outra zona aqui. Três zonas de repulsão. Logo, geometria, ou melhor, logo, arranjo eletrônico trigonal plano e geometria também trigonal plana. E o carbono sp, que forma uma ligação tripla, né? Vamos ter aqui uma ligação tripla que vamos assumir como sendo apenas um par eletrônico, ou seja, uma zona de repulsão, e aqui a ligação com a outra espécie química, com outro átomo, né? Com hidrogênio, por exemplo, vamos ter outra zona de repulsão. Duas zonas de repulsão, geometria linear. Quando nós temos uma molécula orgânica que possui muitos carbonos, uma cadeia, né, para entendermos sobre a sua geometria, nós temos que imaginar cada átomo de carbono como sendo um átomo central. Fazemos aqui várias análises parciais. Então aqui, por exemplo, eu vou ter, deixa eu marcar aqui, eu vou ter aqui, ó, um carbono tetraédrico, 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 tetraédrico e aqui um carbono trigonal plano. Então é assim que eu vou fazer as minhas análises de geometria. Eu vou terminar essa parte da aula agora, porque nós vamos começar na terceira e última parte da aula a falar sobre o momento dipolar, ou seja, vamos começar a falar sobre a polaridade das moléculas químicas, das espécies químicas que terão uma relação com a sua geometria.